e contrataram o Ramos de Azevedo, que foi o grande arquiteto da virada do século XIX para o século XX. Centro Novo da cidade de São Paulo com Vai de Roteiro. Vem comigo ver o que tem para fazer na cidade de São Paulo. Vamos explorar o centro de São Paulo e o melhor, de forma gratuita. Nosso guia nos espera no Shopping Light, que tem fácil acesso pelo metrô Anhangabaú ou vários ônibus que passam em frente. Inicialmente, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o Marco Godoy, sou guia credenciado pelo Ministério do Turismo e junto com a minha colega Andréia, que também é guia, a gente faz parte do projeto Vai de Roteiro, que é uma iniciativa da Secretaria de Turismo com o objetivo de mostrar os pontos turísticos da cidade. A região aqui era conhecida como Piratininga, que em tupi significa peixe seco. Quando os jesuítas chegaram, eles se estabeleceram ali e tal, né? E quando foram começar os trabalhos, foram rezar a primeira missa, como era de costume, e eles viram no calendário litúrgico que era dia 25 de janeiro, o dia da conversão do apóstolo Paulo ao cristianismo. Então eles passaram a chamar a vila que ia se formar aqui de São Paulo de Piratininga. E aí, algum tempo depois, já como município, passou a se chamar só São Paulo. E São Paulo era demarcada por 3 pontos. A Igreja do Carmo, já de 1800 e pouco, que fica ali na Praça da Sé, o Largo de São Bento e o Largo de São Francisco, que a gente chama hoje de Triângulo Histórico. Não passava disso. Fora isso, era tudo zona rural. São Paulo começou a crescer efetivamente com a chegada do café. Metade do século XIX, com a chegada do café. Então, São Paulo começou a crescer vertiginosamente. Muita gente de fora vindo para negociar o café, outros vindo tentar a vida, então começaram a surgir teatros, bares, casas bancárias, né? O comércio começou a crescer aí. Empresa chamada São Paulo Tramway Light and Company, que tinha como objetivo trazer a luz elétrica para São Paulo. Quem já foi ali no pátio do colégio vai ver alguns postos de iluminação a gás, que nessa época São Paulo era iluminada a gás. Então eles vieram justamente para trazer a luz elétrica e para eletrificar os bondes que eram puxados por tração animal. Chegou a ter 7 escritórios. E numa época que nem se pensava em internet, a comunicação entre eles acabava ficando difícil. Então eles pensaram, o que a gente vai fazer? Vamos transformar num lugar só, vamos fechar todos e abrir um lugar só, né? Só que a gente tinha aqui no meio o rio Anhangabaú, né? Onde é o vale do Anhangabaú, passa o rio por baixo. No Anhangabaú também é uma palavra indígena que significa rio do mau espírito, né? Porque a tribo de Cacique era ali onde é o Largo de São Bento, tá? E muitos indígenas desciam para pescar, para nadar e tal, ficavam doentes e alguns até morriam. Então eles acreditavam que tinha um mau espírito naquelas águas. Então eles chamavam de Anhangabaú. E aí a cidade começou a crescer para cá e ficava difícil descer o morro, passar pelo rio e subir de novo. Então, qual foi a ideia? Construir o viaduto. Por que esse nome? Porque na beira do rio existiam muita chácara de plantio de chá. Então eles construíram o viaduto ligando um lado ao outro. Porém, esse viaduto que vocês conhecem hoje, o primeiro ele era de metal com piso de madeira. E se cobrava pedágio, né? Até que numa manifestação, já no século XX, nos estudantes do Largo de São Francisco, fizeram uma manifestação, vieram aí, demoliram tudo, quebraram o pedágio, falaram, ninguém mais paga nada. E aí eles deixaram liberado para passagem. Porque quando começou a crescer esse lado do centro, então, o top de São Paulo era a Praça da Sé, casa de restaurantes, modistas, né? Não tinha loja de roupa pronta, eram as modistas, as costureiras, então tudo que era elegante ficava lá. Com o crescimento, começaram a vir para o lado novo da cidade. Então todo mundo que precisava fazer alguma coisa tinha que pagar pedágio. Eles descobriram que nesse local aqui existia um prédio abandonado, que foi o Teatro São José, que era um teatro para 2.500 pessoas.
Com a construção do Teatro Municipal, ele começou a entrar em decadência, até que em 1919 ele encerrou as atividades e estava fechado. Então o que eles fizeram? Compraram o prédio, demoliram e construíram esse que a gente está vendo aqui. Nossa! Que é o edifício Alexandre Mackenzie, que foi construído, inaugurado em 1929. Tá? E aí, então, aqui ficou a sede geral. E aí surgiu um pequeno problema também para os consumidores, que a conta de luz só podia ser paga aqui. Não tinha casa lotérica, banco, nada disso. Então, que gerava um pouco de tumulto para pagar a conta. Nossa! Eu costumo dizer que classificava assim: hoje é dia de pagar conta, e só. Porque já era difícil a locomoção do bairro para cá, pro centro. Aí chegava e encontrava essa muvuca aqui. Era o dia todo na fila, praticamente. Era o dia todo, era um dia perdido para isso, só, né? Fechado. E no final dos anos 90, ele foi restaurado para abrigar o Shopping Light. Então vocês percebem que o shopping tem dois lados. Do lado de lá, não vem de rio, então vamos. Sense, um bordel funcionou aí por um tempo e depois o restaurante foi na Americana a partir de 1934. E aí então o prédio foi reformado, né? Peças de patrões, quebraram a parede, tiraram isso e aquilo, e também foi possível ser tomado sólido. Esse prédio é dividido em duas partes e o lado esquerdo, que fica mais próximo ao viaduto do Chá, é tombado. Então eu vou filmar um pouco do teto para mostrar para vocês que até nas lojas eles colocam vidros para que a arquitetura fique aparente. E aqui é a entrada da hora aqui na colina. Porque eles não ficavam lá no mundo, eles colocavam só no carro. E a parte por quê? Olha aí os vidros sobre as lojas para enfatizar o detalhe arquitetônico do teto. Que era justamente onde ficavam hospedados os artistas que se apresentavam no municipal. E para que aquela época era São Paulo da Garoa, né? Esse tempo bipolar que hoje já choveu, sol, calor, né? Mas antigamente o clima era mais estável, né? Então para os artistas, para que não é à toa que é São Paulo da Garoa. Então para que os artistas não saíssem à noite para o espetáculo, tomassem chuva, garoa, fosse assediado, existe um túnel que liga o teatro àquele prédio lá. Caramba, mano! E aí eles terminavam o espetáculo, passavam por baixo ali da rua e acabou. Caiu no hotel. Já caiu no hotel. Obviamente está fechado nas duas, né? Porque sem você ter a oportunidade de passar aqui durante a semana, é um fluxo muito grande de pessoas. Né? Então, não fizeram isso aqui. Olha esse trilho de bondinho preservado. Em 1911, a pedido dos barões do café da Sociedade Paulista, que com o crescimento da cidade, eles sentiam falta de uma casa de ópera nos moldes que eles estavam acostumados a ir na Europa. Então, se cotizaram aí e tal, e contrataram o Ramos de Azevedo, que foi o grande arquiteto da virada do século XIX para o século XX, que trouxe o ecletismo. Ele estudou na França, trouxe a Europa estava vivendo um momento de ecletismo, né? O que é ecletismo? É quando mistura vários tipos de arquitetura em uma só.
Eu acabei visitando o banheiro do restaurante do Teatro Municipal e olha o caminho para chegar até lá. Eles conservaram os arcos de antigamente, é bem legal. Tomei esse drink aí de R$55, que é o whisky e refrigerante. Essa rua é famosa por ter coisas de fotografia. Ele ficava na entrada da cidade, onde a Rua da Consolação tinha a estrada que levava para a aldeia indígena lá de Pinheiros, e de lá tinha estrada para o interior. Então, as pessoas que vinham para a Vila de São Paulo desciam aqui a Rua da Consolação, né, até chegar aqui. E aqui tinha uma mina, uma fonte, e aí eles paravam para se lavar, dar água para os animais, tirar poeira da estrada, né, antes de entrar. E aqui também se reuniam os escravizados. Essa região aqui de cima era a região que estava se formando, tinha chácaras e tal, e não tinha água encanada. Então os escravizados vinham até aqui buscar água para e acabava virando um ponto de encontro, para saber as notícias do interior, quem estava chegando. Passava muito tropeiro, que vinha de muitos lugares, de muitos distantes. Então virou. E ali nos azulejos fala mais ou menos essa história. Nossos tropeiros, os escravizados, né? Todo mundo aqui parava, assim, para bater um papo, para saber as novidades da vila também, porque o pessoal morava. O edifício Joelma, esse amarelo ao fundo, dizem que é mal assombrado por ter tido um incêndio lá. E essa árvore que estava para cair, colocaram uma corrente, a árvore engoliu a corrente. Então ele tem o sinal sonoro. À tarde, de manhã estava mais alto. Tem o braille e tem sinal. Aqui o toque, quando muda, o farol ele muda o toque também. Só que ele está desregulado ainda e a gente chega ali na metade e a gente já muda o toque. Para vocês e falar que o Mário de Andrade, além de ele ter uma participação ativa na Semana de Arte Moderna, né, escritor, poeta, ele também ajudou a confeccionar um documento que deu origem ao Departamento de Cultura, coisa sem Secretaria de Cultura, tá? Agora a gente vai dar uma subidinha. Esses espaços são belíssimos e é muito importante que a gente ocupe-os para o governo saber que eles são importantes e tem que continuar investindo neles, né? O próximo take eu vou deixar sem narração para vocês escutarem o som. Escuta esse som dos pássaros, mesmo no meio da cidade. Porque ele não teve uma educação formal,
Ele estudou sozinho, ele resolveu sair da escola com 10 anos de idade e os pais apoiaram e ele acabou estudando em casa, se formando, se formando não, né? Atingindo, né? Nível de arquiteto. Mas os colegas dele não gostavam, chamavam ele de não arquiteto, justamente por conta disso. Ele não tinha um diploma formal, né? Mas ele fez muitos prédios e trouxe muitas inovações. Aqui ele tem esse aqui, o condomínio novo. Esse aqui, por exemplo, ele tem uma piscina na cobertura. Olha. Nossa, você tá ruim. Mas aqui não tem. Na calçada da Biblioteca Mário de Andrade, parece que os ladrilhos são meio desconexos, mas na verdade está escrito biblioteca em vários idiomas. Essa curiosidade é muito legal. E os modelos são funcionários ou frequentadores da biblioteca. Então, que eles puderam apontar para Edifício Viadutos, também do Artacho Jurado. A lanchonete Estadão, que fica aberto 24 horas com o melhor lanche de pernil. E esse teatro aí do lado, que tem um hotel em cima. E aqui a gente tem o encontro da Avenida da Consolação junto com a Avenida São Luís. anos 60, ela tinha um bar aqui chamado Fari Bar, e era um bar de intelectuais. Então, era muito frequentado por escritores, artistas, tipo, sei lá, Chico Buarque e tal, e era conhecida internacionalmente. Dizem que o Che Guevara chegou a frequentar aqui, o Mick Jagger, né, que é praticamente o Highlander, né? Nos anos 60 ele já ficou hospedado nesse hotel e vinha aqui no bar também conhecer. E com essa fama do bar, começaram a surgir cafés, livrarias, todos nessa região aqui. E o que tornou essa praça o point intelectual de São Paulo. Tá? Então, durante os anos 60, enquanto houve o bar, houve essa movimentação aqui. Depois, nos anos 70, ela passou a abrigar as companhias aéreas. Então, em todas as lojas que tinha aqui, tinha escritórios das companhias aéreas. As principais, KLM, Swissair, VASP, na época deles, todos tinham escritórios aqui. E nos prédios comerciais, então, as agências de turismo. Hoje já não tem mais os escritórios aqui, são poucas as agências que tem. Aqui a gente tem uma outra galeria, que é a Galeria Metrópole, que tinha muita agência. Hoje é um lugar bem descolado, tem barzinho. Aqui na Galeria Metrópole tem um jardim interno belíssimo. E esse é o edifício do Artacho Jurado que nós estávamos vendo de lá da biblioteca. Caprichava nos apartamentos. E aqui a entrada é bem simples até. Hoje em dia os apartamentos têm aquelas entradas monumentais. Tem quatro centenários da cidade, porém houve alguns problemas. Houve alguns problemas financeiros e tal, e ele acabou atrasando a construção, mas ficou pronto na década de 60. O Copan, projetado por Oscar Niemeyer, abriga 5.000 pessoas e tem seu próprio CEP. Lá tem tanto Airbnb para alugar que eles abriram esse apoio ao hóspede dentro da galeria do Copan. Então, se você se hospedar no Copan, você tem essa facilidade se tiver algum problema.
Essa é a cafeteria mais antiga do Copan e talvez até uma das mais antigas da cidade. O cafezinho aí é uma delícia e a curiosidade é que tem um pé de café em frente, olha que legal. Albertus Itália, que pertence ao Círculo Italiano, que é uma associação criada no início do século XX aí, pela comunidade italiana, pelos imigrantes italianos. Ele funcionou há algum tempo lá no Centro Histórico e depois, muito depois que ele veio para cá, para casa que pertencia ao barão Antônio de Souza Queiroz, que era essa casa aqui. E para resolver a pendência do som. Chamaram alguns arquitetos para fazer uma concorrência e durante a explanação ficou desenhando conforme eles iam falando, ele ficou desenhando no guardanapo. E no final Sempre é música, os artistas. exatamente. E no final acabou saindo esse projeto que eles gostaram, aprovaram. Deu muita confusão, porque tinha arquiteto italiano também participando, mas eles gostaram justamente do projeto do plano. Agora o som ambiente de São Paulo. E agora são dois restaurantes, né? Era o Serra que foi o colégio que teve o primeiro curso normal de São Paulo. O que é o curso normal? O equivalente hoje é o magistério, né? Então formavam professores para as primeiras séries aí de aprendizado. E você sabe que a gente teve em 1932 uma revolução, que é a Revolução Constitucionalista, que era justamente contra o governo Vargas. E ocorriam muitas manifestações aqui. Em uma delas foram disparados alguns tiros que mataram 4 jovens. O MMDC, o Martins Miragaia, Drauzio Camargo. Hoje eles estão sepultados lá no mausoléu, lá no Alperi. E, segundo alguns historiadores, esse fato adiantou o início da Revolução, porque ocorreu no dia 23 de maio de 1932 e a Revolução começou em 9 de julho. Se estiver indo para rua, se for possível, né, ver uma plaquinha azul, pode dar uma paradinha porque está contando alguma coisa da história da cidade. Souvenirs, aquelas pedras brasileiras semi-preciosas, aqueles quadros com borboleta dentro, né? O pessoal de fora gosta bastante. Hoje já não tem mais, deve ter só uma loja delas. Mas o que tem de bacana aqui, você entrando aqui, logo depois das lojas, tem um painel de 250 metros quadrados, painel de pastilhas. E o detalhe, o único trabalho dele geométrico. Ele sempre fez figurativo, mostrando lavoura, mostrando pessoas trabalhando, né? E esse aqui, então, é o único que ele tem nesse estilo. Então, se estiverem passando por aqui durante a semana, que a galeria está aberta, vale a pena ir dar uma olhadinha, né? A gente não sabe até quando ele vai. Aqui, ó, depósitos noturnos, as pessoas que tinham comércio e tal, quando fechavam a loja, que o banco já estava fechado, eles traziam o movimento do dia, a férias do dia, né? Já tinham a chave, eles abriam aqui, jogavam o depósito lá dentro, fechavam. A chave. Aqui nesse prédio funcionou uma loja da Mesbla, como ela comentou lá, eu vi ela comentando no começo, era praticamente uma concorrente do MAP,
Eram 3 lojas em níveis diferentes, na verdade. Era o Mapping, que era um pouco mais popular, a Mespla, que era... e a Sears, que já era mais top de linha, né? E aqui tinha uma Mespla. Em 2017, o Sesc comprou, reformou o Paulo Mendes da Rocha, que foi um arquiteto super famoso, né? E transformou então nessa unidade. Então a gente tem um teatro, aqui de solo, segundo andar tem a comedoria. Quero deixar meu muito obrigada ao guia Marco e à guia Andréia por nos ensinarem tanto nesse tour. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar Centro Novo nos comentários. E também não esqueça de se inscrever. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.